estamos com... Bem, olha, não, Maurício já está de volta, está a ver aí alguns cortes, seguramente que estão a ligar. Olha, Maurício, como já sabemos a tua opinião sobre isso, mas vamos agora aqui para Pera, o Maurício está constantemente a receber chamadas telefónicas. Maurício, como já sabemos a tua opinião com relação àquilo que... Maurício, como já sabemos a tua opinião com relação ao que vai acontecer em 2027, é a tua previsão, vamos para um aspecto que não deixa de ser, quer dizer, que não deixa muito polêmico com relação a certas afirmações que fizeste há tempos e que não caíram bem a muitas pessoas. E vamos aqui passar para o vídeo para assim também podermos o liberar. Há um jovem chamado Francisco. Ele tem o adjetivo de líder nas redes sociais. É um jovem que influencia pessoas a emigrar. Ele criou um movimento imigratório. Ele está nos Estados Unidos da América. E esse jovem partilha um vídeo para desconstruir a imagem do Fly Squad. E eu quero passar essa notícia para você de forma muito séria. Ele chamou o Fly Squad de alguém que está nos distrair. Chamou o Fly Squad de alguém que é um instrumento do MPLA. É um jovem que está ali para nos distrair. Quando lhe precisamos, ele não está. Quando não está e tudo mais. O simples fato de você falar da política como ativista não significa que todo mundo tem que fazer o que você faz. A vida em Angola e uma sociedade não se constrói com uma única linhagem de pensamento. É necessário que haja diversidade de pensamento para que cada um possa contribuir com o pouco que tem e que pode. Mano, para de falar do Fly. Não para mesmo de falar mal do Fly Squad. O que Fly está a fazer atualmente, quem dentre vocês que estão na Europa que estão a ganhar dólar, vocês que estão nos Estados Unidos que estão a ganhar dólar, que estão na Europa a ganhar euro, já fizeram. O Fly que nos distrai, o Fly que é um instrumento do MPLA, o Fly que é uma distração para a juventude, o Fly que não está nem aí com a política porque pronto, tem que ser de acordo com o que vocês acham, é o Fly que ajudou um jovem chamado Domingo. Isso foi arrepiante, mano. 9 milhões. 19 milhões, ele publicou agora. Uau. Já chegou a 19 milhões de kwanza. Você viu o Domingos nas condições que estava? É uma situação muito triste. Por que vocês estão lá fora a criticar pessoas como o Fly? Não fizeram. Ele está a fazer algo que nem o próprio Ministério da Saúde em Angola fez. O Fly ajudou aquele rapper do programa dele, que tinha problema de colo aberto. Maurício, não vamos passar aqui o vídeo todo, vamos encurtar por causa do seu tempo. Sim, o essencial está aí, é algo ficou essencial. O que é que se passa, Maurício? O que é que lhe leva a concluir que o Fly Squad está a distrair os demais com aquilo que ele tem feito? Que para muitos, e eu acredito também, sei que é algo bom, tem estado a fazer um bom trabalho. Pronto, vamos então às análises, voltando às análises. É o seguinte, primeiro, a expressão desse jovem vê-se que ele é fruto de um mau governo, de uma coisa imposta. E eu vou te dar um exemplo. Tu vives na Inglaterra e eu acredito que na Inglaterra não é assim. Na Inglaterra, ou pelo menos aqui nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, tem serviços sociais. Ok? E serviços sociais não é algo muito difícil de fazer. Em Angola não se tem um serviço social eficiente porque não há vontade política. Não é falta de dinheiro, não é falta de... O serviço social é só você criar sistema de cadastramento e isso faz-se, porque nas eleições você vê que os SOBAs são veículos para encontrar eleitores. Então, se você consegue no momento das eleições encontrar os eleitores, facilmente você consegue por via de censo e por aí afora, e pela mesma via que o MAT, eu não sei se ainda é o MAT, mas pronto, que o MAT vem fazendo para encontrar os eleitores, porque os tais eleitores são os mesmos beneficiários desse programa do Fly, né? Eu acredito que esse jovem eleitor, esse jovem é fruto de um sistema que coloca o povo na miséria. Ou seja, isso é um triângulo. O Estado cria o problema e depois analisa a melhor forma de simular resolução. O que é mais barato? Vou te dizer, o que é que você acha que é mais barato para o MPLA? Resolver o sistema, criar um sistema social robusto, no sentido de assistir todas as pessoas, ou financiar um programa como o do Fly, aonde, dentre 10 mil angolanos, estou a falar mais, são mais de 10 mil angolanos que provavelmente estão numa situação caótica de extrema pobreza, o que é que você acha que é mais barato, o que é que dá mais lucro para o sistema? Financiar um programa do Fly, aonde, dentre milhões de angolanos pobres na miséria, sai um ou dois que vai no programa do Fly e recebe um pouco do dinheiro que o Estado dá, porque ele falou, parece que 19 milhões de doações. Pronto, até o próprio 19 milhões de kwanzas de doações, sim. Irmão,
quando se fala em doações, eu me arrisco a dizer que 80 ou 90% dos angolanos que doam é dinheiro do Estado. As pessoas não doam 90 milhões por serem bons. E sempre que vai alguém na situação de pobreza, no programa do Fly, os doadores, se você ficar atento, são os mesmos. Quem são os doadores em Angola? Os doadores em Angola, os bosses, patrocinadores, os famosos doadores de Angola. Um deles é o Bento Kangamba. Onde é que ele tira esse dinheiro? O dinheiro sempre veio dos cofres do Estado. Isso não é novidade para ninguém. Não, mas Maurício, é muito perigoso vou chegar, dizer que o Bento Kangamba doa, porque eu pelo menos tenho acompanhado o programa do Fly. Nunca vi, por exemplo, algum programa em que quer dizer, se testemunhou alguma doação vinda do Bento Kangamba, né? Sei que as pessoas ligam para o programa caro compatriota, e fazem isso. Caro compatriota, hoje em dia é muito fácil simular, entende? Hoje em dia é muito fácil simular. E é preciso que a simulação esteja bem formalizada, porque se você, hoje em dia, quando tem um problema, ao invés de pressionar o Estado a melhorar as condições, você vai mendigar no programa do Fly, o sistema está bem montado e é mais barato. Um país sério, se você vai num país sério, não tem essas brincadeiras, porque o sistema, você vê aqui nos Estados Unidos, até para te doarem $10 na rua, é muito difícil. Por quê? Pode acontecer, mas é difícil. Por quê? Porque as pessoas sabem que os mendigos têm assistência social que dá para eles viverem. Mas, então, o que é que o sistema cria? O sistema cria e o Fly é um bom, e eu vou te dar aqui exemplos. Houve momentos que o país estava com muitos assuntos importantes a resolver. O Fly andou a receber assunto da Yola e do Baz no seu programa. Eu não acho que aquilo pronto, não é contra o Fly, mas é contra as ações. Um país cheio de problema, você traz um assunto do namoro, de 2 namorados ou 3 namorados da Yola, para o país todo assistir em primeira mão, acompanhar como se fosse uma novela. Isso é uma ferramenta de distração, claramente. Não, mas Maurício, desculpa que eu diga. Vamos chegar. Não, Maurício, só desculpa, só assim rápido. Mas tu não achas que nós, ao implicarmos com o Fly por aquilo que ele tem estado a fazer, estamos até certo ponto a coartar o seu direito, o seu direito de pensamento, ou seja, a sua liberdade de pensamento e, por conseguinte, de escolha? Não, como é possível que a gente, por exemplo, por um lado, lamenta o que vai acontecendo, por exemplo, com aquilo que se chamou aqui milícias da UNITA, pela forma intolerante como atuam com relação a todos aqueles que agem de forma que não vai de encontro com aquilo que são as suas ambições, ou com a sua visão, ou com os seus interesses, e ao mesmo tempo nós não toleramos que os outros possam ter atividades quer dizer, diferentes das nossas. Não achas que... Caro compatriota, isso não é uma questão de intolerância. Se você conhece o Fly, você conhece o Kid MC, certo? Sim, conheço todos eles. O Fly Squad e o Kid MC ficaram populares pela Revolução, ou não? Ou tu não sabes disso? Não, eu sei que o Kid MC foi um rapper. Não é só o Kid MC, não. Do Fly não sei. Se você entrar no YouTube e escrever nada a temer, Kid MC, Fly Squad, você vai ouvir o Fly Squad a se lamentar sobre a situação do país. O que aconteceu? Teve o seu problema resolvido para ele mudar de opinião? Estás a entender? Eu não estou a falar de uma pessoa que a gente conheceu pela sua benevolência. Nós conhecemos o Fly Squad pela revolução. Muita gente se sentiu traído. O Fly Squad é alguém que passou no barulho, mas o Kid MC nos deixou decepcionados quando ele disse: eu nunca deixei de ser do MPLA. Eu, quando conheci o Kid MC, como um revolucionário, um grande revolucionário da música. Um revolucionário nas suas músicas. Então, quando um revolucionário de repente muda o discurso e depois entra nessa situação com grandes benefícios, porque ele recebe grandes benefícios, ok? Se você analisar bem, se você investigar, você vai chegar a essa conclusão. Por exemplo, como é que é feita essa matéria? E isso não é só em Angola. E, repito, o fato de não ser só em Angola não significa que é uma situação que nós temos que ignorar. O programa do Fly Podcast é um mix que também tem uma função muito grande de distração. Quando você cria polêmicas que nada tem a ver, no momento em que se decide assuntos sérios, se você depois pesquisar, você vai encontrar. Acaba sendo um grande programa de distração. E também tem outra. Todo angolano que vê o irmão angolano a comer no contentor de lixo, tem expressão e não faz, ele é conivente, ele tem medo de ser cortado. Se ele tem medo de ser cortado, é porque ele depende desse... Porque quando a gente fala de corte, é porque há uma torneira que jorra água. Tá entendendo? Quando você vê o Gerson em Israel, eu acho que foi antes das eleições, em algum momento os angolanos estavam a exigir que as figuras públicas tomassem uma posição a favor ou contra o MPLA. Ok?
Por que eles estavam a exigir isso? Porque eram figuras públicas que tinham expressão. Eles recuaram. Por quê? Porque poderiam sofrer cortes. Então, todos esses jovens são parte do sistema que o MPLA controla. Então, mas o MPLA Maurício, eu continuo a usa- insistir, mas nesse caso nós não estamos a infringir aqui o direito dos indivíduos a escolher aquilo que eles acham, a escolher aquilo que eles acham conveniente. Não achas que numa uma sociedade, porque nós, enquanto povo, o povo não é homogêneo, as pessoas agem em função daquilo que é a sua vocação. Quer dizer, eu não estou aqui a te contrariar, mas eu acho que, por exemplo, nós nunca vamos ter uma sociedade em que todos vão fazer as mesmas coisas. Pode dar-se o caso que, numa certa altura, a dada altura, o Fly era um rapper da ação social, né? E evoluiu, chegou a uma altura da sua vida que entendeu fazer algo diferente. É o próprio que... Claro que ele evoluiu. Não, digo Claro que ele evoluiu. Você Isso- usou um termo Sim, adequado para isso. Ele sim evoluiu teve uma porque- evolução. Sim, mas isso Eu não significa taxativamente que ele foi comprado ou que está a serviço simplesmente optou por Caro por outras vias. compatriota, vou te repetir. Os doadores de Angola, os empresários doadores de Angola são empresários do MPLA. Ok? Não vamos fazer aquilo de desentendido. Não, mas, Em Angola não tem. mas quem doa no programa do Fly são as pessoas que ligam para o programa. Eu próprio já liguei para o programa do Fly e fiz doações. Eu já liguei para o Quanto é programa. que você doou? Quanto é que você doou? Estamos a falar você que está fora. Eu Quanto doei é que você $25. Num programa liguei e doei $25. Então, Então, ele é tem, às isso. vezes, de 10 mil pessoas acompanhando o programa dele. É isso. E quando nós falamos da distração, vou te dizer, por exemplo, você agora aguenta uma ferramenta do MPLA. Não, mas Eu acho que olha, você fizeram-me lembrar, foram $50 que eu doei, fizeram-me lembrar agora. Tá bom, espera. E eu sei que assuntos como esse, já alguém me disse, olha, se você está nesse programa, não fala do Fly Squad, porque você falou do Fly Squad por causa do post que fizeste, e ele está ajudando muita gente. Repito, essa visão é de pessoa que pensa com estômago, porque o angolano está reduzido à miséria. Eu quando falo do angolano, falo da maioria dos angolanos, e é preciso mudar esse paradigma. Nós não podemos criar um problema como o MPLA cria, depois trazer pessoas milagrosas para resolver problema. Porque o Estado tem que criar condições para resolver o problema de todos os angolanos. Mas o Primeiro, Estado não partindo criou, desse- Maurício. O Estado não cria. Esse é o problema. Maurício, tu estás nos É Estados que- Unidos. é que- Estás nos Estados Unidos há 3 anos, não é? Estás nos Estados Unidos há 3 anos. Tu nasceste e cresceste, viveste quase toda a tua vida, com exceção desses anos agora que estás nos Estados Unidos, corrija-me se estiver errado, sempre fizeste a tua vida em Angola. Houve situações, não é, que tu te deparaste com pessoas em condição de necessidade, pedintes e não só, que você não pensou 2 vezes, você simplesmente entendeu ajudar, independentemente daquilo que é o papel ou não do Estado. Porque nós temos que ver que Angola é um país em vias de desenvolvimento, ou seja, um país subdesenvolvido. E os países subdesenvolvidos, uma das características dos países subdesenvolvidos é a pobreza, é a miséria. Então, será que o Vou Fly te dar deve um deixar outro de exemplo. ajudar? Nós angolanos temos que deixar de ajudar uns aos outros porque o Eu não Estado... estou a dizer que o Fly, e até eu não tenho o poder de fechar esse programa. É preciso que isso esteja claro. Mas, deixa eu te repetir. Os atores de distração têm de ser atores disfarçados. Ok? Porque se o ator for alguém que claramente é de distração, as pessoas vão desistir. O ator de distração em Angola tem que ser disfarçado. E o Fly, se você investigar o fundo, tem ligações com o MPLA. O Fly trabalha em empresas do MPLA. E se ele realmente é alguém que quer ajudar, e por outra, se você consegue ajudar, repito, você consegue ajudar, né? Ajudar um pobre, ok? Mas ele também sabe quem é o causador dessa pobreza. E o Fly sabe muito bem, porque ele é revolucionário. Como é que você nunca consegue falar nada sobre o causador desse mal? É porque se ele falar, vão cortar os financiamentos. E você sabe, vocês só não querem aceitar. Não, mas Maurício, Então, não pode dar-se o caso... calma, deixa eu finalizar, Sim, deixa sim, eu finalizar. Se o Fly se posicionar contra o MPLA, ele perde o financiamento. Perde essa... Porque... se fosse uma pessoa que nunca nos falou de revolução, eu poderia acreditar. Ok? O Fly tem histórico de revolucionário. Ok? Quando o revolucionário, de repente, para de falar, e ele tem ações que indicam que se ele falar, alguma coisa vai ser retirada. Vai buscar o fundo onde ele trabalha, é empresa controlada pelo MPLA, o dinheiro, os patrocinadores, os altos patrocinadores, vem do erário público. Então, essa estratégia de criar de podcasts e não só, e outros programas de distração, com alguma ajuda à mistura, sai muito mais barato para o MPLA do que resolver realmente o problema do povo. Porque se o MPLA tiver vontade política para um programa, por exemplo, é muito fundo que vai sair e é pouca micha no bolso.
Estás a entender? Por exemplo, se criar uma assistência social, a assistência social precisa do investimento, e nessa ordem de investimento é pouco dinheiro que vai entrar no bolso. Mas se você patrocinar um programa como o do Fly, em 10 mil angolanos, tira lá um e lhe leva no programa, que todo mundo vai ver, tá mesmo ajudar, tá resolvendo. Tá... Hoje em dia, o foco do angolano, quando tem problema, pensa no Fly. Não pensa que tem que pressionar o Estado para resolver o problema. Estás a entender? Então, é desvio da atenção do real causador. E o Fly, repito, ele é revolucionário, ele é famoso pela revolução. Ele e o Kid MC, ok? E quando de repente, quando melhoram a sua vida, mudam de opinião, é suspeito. Não tenho nada contra a pessoa do Fly, porque eu não lhe conheço pessoalmente. Acompanho as músicas dele, porque eu não sei se ele ainda canta. Mas, caro compatriota, eu não tenho medo de assumir isso, porque eu não tenho nada para ser cortado. Não, nós estamos aqui a conversar. Estamos a conversar entre angolanos. É uma eu nunca opinião sua. recebi financiamento de ninguém que tenha a capacidade de controlar o meu cérebro por via dos financiamentos, como acontece em Angola. Um ator político, basta ver os coitados TikTokers de Angola, eles não têm opinião pública, porque eles sabem que se tomar uma posição, caro compatriota, imediatamente vão lhe cortar. Não, mas Maurício, assim nós não cometemos aqui um risco de fazer aos outros o mesmo que a gente lamenta que fazem conosco, por exemplo. Uma coisa é nós termos as suspeitas, a outra coisa é nós vimos dizer taxativamente que ele é isso, assim, porque é... Caro compatriota, eu depois, repito, eu não estou a falar por meio de suspeitas. Tens provas? Tens provas que... Não, eu não posso te dizer agora aqui, por exemplo, provas, mas é como eu te disse. Eu tenho uma assessoria muito forte, tanto em Angola, tanto nos Estados Unidos. Quando eu falo de alguém, eu tenho alguma investigação já feita. Você basta investigar onde o Fly trabalha, ok? E por que ele não tem opinião pública? Por que ele agora não pode? O Fly não pode falar do governo. Quando ele falava. E eu repito, o Fly Squad tem música. Vai ouvir a música Nada a Temer. Ele diz, aponta o dedo para quem nos governa e pergunta por que há 20 anos não nos resolve o problema. Quando resolveram o problema dele, ele calou. Então ele agora é usado como parte da distração. E vou te dizer, é um esquema muito bem montado, muito fácil de fazer contas. Em Angola, agora as polêmicas diminuíram um bocado, mas polêmicas fúteis de verdade, tipo, profundamente fúteis. Como é que isso funciona? Você pode colocar uma polêmica em Angola, pode demorar de 2 a 3 semanas na internet, na distração, ok? 2 a 3 semanas. Então se você lança 2 polêmicas por mês, você tem o povo totalmente distraído enquanto o país anda. Se você reparar, a própria UNITA se beneficiou também disso, porque depois das eleições, você praticamente não se lembrava da UNITA, ou do papel da UNITA. Muitos estão a recordar um pouco mais da UNITA, agora que as eleições estão a se aproximar, só que agora já é tarde. Você entender? Então, esses atores de distração, essas páginas, usam para nos dar notícia que convém no governo. Há um programa agora que está passando cheio, agora aguenta várias publicações. Nem tudo foi dito, mas muito foi feito. Isso é uma teoria agora do MPLA. Mas que quando entrevistam pessoas a falar da estrada em Angola, se você investigar uma análise profunda da estrada, em Angola não tem estrada. Para a gente falar que agora melhorou, muito foi feito. Não é muito foi feito. Analisando para um país, em Angola nada foi feito. É mais para negativa do que positiva, porque em Angola, quando você constrói uma estrada, 3 se deterioram. Sim, mas... Então não vamos ter isso. Não, mas Maurício, eu na questão do Fly... Eu sei que não estás satisfeito com a minha resposta. Não, eu não estou satisfeito. Não é uma questão de estar satisfeito, porque aqui tem que ser... Eu sou uma pessoa que... Porque eu não tenho os dados que você tem, né? Eu faço aqui o meu... Houve aqui, por exemplo, alguém nos comentários que disse o Massa Angola Vuns, quando o Maurício esteve a falar sobre Adalberto Costa Júnior, não contrapôs, mas agora que está a falar do Fly, está a contrapor. Mas olha, meu amigo, eu quando se fala de Adalberto Costa Júnior, quer dizer, para quem me conhece, eu cheguei onde cheguei no que concerne a minha posição com a UNITA, em particular com o atual líder da UNITA, com conhecimento de causa, porque eu passei muitos anos da minha vida próximo da UNITA. Não cheguei a ser militante da UNITA, mas fui das pessoas, principalmente não digo principalmente, quer dizer, o principal promotor da UNITA na diáspora fui eu por muitos anos. Então eu sei o porquê que eu hoje me posiciono desta forma com relação à UNITA de Adalberto Costa Júnior. Então, quanto ao Fly, o Maurício diz que diz o que diz, a opinião que ele tem, é fruto de constatações, já não digo opinião, diz o que diz. Mas isso é muito fácil de constatar. Constatações, né? Mas o Maurício diz que tem uma assessoria e a assessoria dele lhe deu esses dados. Mas agora, o que eu acho também, Maurício, é que o Fly pode sentir-se, e eu também sinto que ele talvez seja mais útil para a sociedade angolana, fazendo o que eles têm estado a fazer, ajudando o próximo, do que estar no ativismo e, no entanto, não produzir. Isso não é verdade. Porque também há muita gente que está no ativismo e que, no entanto, para além de gritar e ofender, isso não quer dizer, não se produz nada de plausível.
Estás a ver? Em partes tem razão, mas com relação ao Fly não é verdade. E eu vou dizer mais uma vez que não é preciso fazer muitas contas, ok? Pelas ações, e eu vou te dizer, os cantores de Angola, Xerice Israel, quem mais? Cantores de Angola não dão opiniões políticas. Por que você acha que eles não dão opiniões políticas? Seja honesto. Vamos tentar ver tua honestidade, tua opinião. Sim, Por que você acha? Os cantores não dão opinião. Tira de parte. Noite e dia, enfim, cantores. Eu não lembro muitos cantores de Angola, mas assim, por exemplo, Noite e Dia, Yola Semedo, quem mais? Ari, quem mais? Enfim, Yuri da Cunha, pronto, vários outros. Por que eles não dão opiniões políticas? É porque eles não veem o sofrimento dos angolanos? Ou porque a vida política não interessa? Ou porque eu sou mesmo cantor? Por quê? Não, uma boa parte deles já declararam ser militantes do MPLA, não escondem. Mas também não vou aqui fingir. Eles não fazem. Mas você acha não dão que eles opinião? são militantes por militância ou porque é o MPLA que controla tudo? Porque se você se declarar... Vê o Pai Banana. Pai Banana... Fala. À vontade. Já que foste o Pai Banana. Não, o que eu vejo dos... isso aqui vou dizer sinceramente. Há uma cobardia por parte dos músicos angolanos. Não, que quando se não trata de situações que afetam o país, recolhem-se ao seu silêncio. Aquilo é salva do pão. Não é cobardia, é salva do pão. Se você se declarar contra o MPLA em Angola... Olha, vou te dar um exemplo. Se você se declarar contra o MPLA em Angola, a UNITA está controlada, mas ainda assim, para facilitar o controle, você não pode querer a UNITA, porque se todo mundo votar na UNITA, põe em risco o controle que o MPLA tem sobre a UNITA. Eu acho que você me entende, né? Sim, entendo. Sim. Para além do controle que a MPLA tem sobre a UNITA, é preciso para ficar muito escancarado e para não dar tanto poder, é preciso que alguns eleitores votem no MPLA. Ok? Uhum. Então, o MPLA controla os SOBA, controla os músicos, controla aqueles... Estás a entender? Então, tem também aqueles que estavam na oposição, depois saíram da oposição, estavam mesmo na UNITA, saíram da UNITA, criaram um partido dele, agora fazem truque de oposição só para receber dinheiro. Quando você vê... a questão não é cobardia, ele é músico. Vive da música. Quem controla a música, a indústria da música em Angola é o MPLA. Riquinhos e não sei o que, esses que davam grandes shows. É só o MPLA. E os músicos de Angola não têm hábito de viver com shows, têm hábito de viver de envelopes. Porque imagina, você lança uma música que bate, vai recolher uns 5, 10 milhões em shows, no máximo, 10, 20 milhões talvez, e depois fica aí mais 10 anos, ou 5 anos, 3 anos, sem lançar música que bate. Como é que você está vivendo? Sim, mas Maurício, mas também vamos lá ver uma coisa. Olhando para a forma como todas aquelas pessoas que se opõem ao MPLA, todas aquelas pessoas que vêm publicamente dizer que almejam ou gostariam de ver o MPLA deixar o poder, a ver como é que essas pessoas relacionam-se entre si, as perseguições, as descaracterizações, o assassinato de caráter no seio dos ativistas e não só. E hoje também vamos vendo mesmo como é que os próprios partidos da oposição quase que comem-se uns aos outros. Não é legítimo que muitos angolanos digam, eu prefiro me abster, vou fazer a minha vida, vou contribuir naquilo que como eu puder para o país, porque aqueles também que vêm se apresentar como os guardiões da tal luta para a melhoria do país são os que mais confusão ainda acabam por trazer no país. Nós estamos a ver, por exemplo, e há muitas reclamações, estamos a ver o caso de ativistas que estão presos e que você não vê a solidariedade dos mesmos outros, ou seja, dos seus pares que estão na mesma luta. A pessoa tem o direito de dizer, por que eu vou me meter numa confusão dessas que quando eu mesmo até naqueles momentos que eu estiver em aflição, a precisar de ajuda, não terei apoio de ninguém. Quer dizer, nós temos que ver isso de uma forma, não podemos ver as coisas de forma assim muito simplista, né? Porque, quer dizer, há um sem fim de coisas também no nosso país que faz com que as pessoas às vezes prefiram seguir outros caminhos. Isso é fruto do controle que o MPLA e o sistema têm sobre Angola. Porque se você reparar, muitos criticam, os angolanos só falam do país quando estão fora. Porque, primeiro, para eu falar do país, discutir as questões do país, contribuir para o país, eu tenho que estar em segurança. Ok? Tenho que estar vivo. Tenho que estar vivo e tenho que estar em segurança. E uma das formas é estar fora de Angola, né? Por exemplo, a minha estratégia é, fora de Angola, criar apoio, tanto apoio interno como externo, para depois, desenvolver uma ação no país. Então isso também não se aplica ao Fly e os músicos? Estão dentro do país? Isso por isso que eu estou a dizer que ele é parte do sistema. Estás a entender? É parte ou evita? Eu não estou a dizer que ele é parte do sistema. Ele contribui, ele tem um contributo muito forte para a distração e ele é parte do sistema, ele é pago, ele ganha com isso. O programa dele ganha com isso. Então, se você agora criar um programa, se alguém agora começar a te financiar para comprar saco de arroz e mandar sei lá onde, você pode ter a mesma audiência que ele.
Vão te dizer, não, mais Savunja é o melhor dos anos. Mas esse financiamento não é o Fly que tira do bolso dele, ele também tem que mexer nisso. Então, são os patrocinadores. Os patrocinadores em Angola são do MPLA. Parem com essa brincadeira de pensar, não, é alguém de boa fé. Alguém de boa fé gota no oceano. Ok? E essa estratégia é muito boa. Fica muito mais barata para o governo, porque criar sistemas sociais eficazes diminui a micha no bolso. Isso é preciso responsabilidade. E os angolanos têm que parar com essa visão de que políticos só são os que estão na UNITA ou no MPLA. Quem vai salvar Angola só são os que estão na UNITA ou no MPLA. Isso é preciso nós parar com isso. Começarmos a pensar realmente, olhar as coisas como realmente são. Se um é lebre, chama lebre. Não é porque é lebre dourada, lebre que tem ovos de ouro, que agora deixa de ser lebre. Não. Isso não é assim que funciona. E vou te dizer, no caso do Fly Squad, o Fly Squad era revolucionário. Não? Se fosse alguém que nunca se meteu na revolução, eu até poderia te dar o benefício da dúvida. Não, mas Maurício, mas é aquilo que eu te disse, as pessoas desmoralizam-se, né? As pessoas podem desmoralizar-se. Eu próprio, e muita gente diz, olha, o Massa Angola quando está você vendido. Se desmoraliza, se você tiver uma oportunidade, pega alguém que se desmoralizou, o Marculino Moco. Pega o Marculino Moco. Se você ir buscar a opinião do Marculino Moco, não é pelo facto dele se desmoralizar que ele vai te dizer, não, agora não quero mais falar do MPLA, não quero mais falar disso. Não, ele sempre vai te dar uma opinião básica. Contra o MPLA? Claro, contra esse sistema do... Não, mas o Marculino Moco, enquanto esteve na Sona Angola como administrador não executivo, manteve-se calado. Só depois de ser exonerado é que voltou novamente a falar do MPLA. Não, há uma coisa. Em Angola tem uma coisa. Quando se fala calado, vê. Por que nós estamos nessa conversa aqui? Porque você me ligou, me convidou. Porque se você não me falar, se você não me convidar, eu não venho aqui. E eu, por exemplo, você vê que eu não estou calado, porque eu tenho canais onde eu publico meus próprios vídeos. Sim. Porque se eu não tiver um canal forte, não faz você pode pensar que estou calado. E às vezes, pronto... Não, mas ok, Maurício, estamos a falar de Marculino Moco, né? Estamos a falar de alguém que já ocupou o cargo de primeiro-ministro do país. Aliás, foi o primeiro-ministro. Tá bom. Okay, então vou te dar um desafio. Só estou a dizer, ele... Vou te dar um desafio. Os mesmos canais que ele usa... Maurício, os mesmos canais que ele usa para falar sobre o MPLA agora, também podia usar para falar do MPLA enquanto esteve como administrador não executivo da Sona Angola. Nesse caso particular do Marculino Moco, o pouco que eu acompanhei, eu sei sempre que... Pronto, e ainda quando falas da Sona Angola, tem também esse ponto. Quando você trabalha nas empresas do Estado, você arrisca o pão. É a mesma coisa que acontece com o Fly. Todos os cantores e não sei o quê. Mas, deixa eu te dizer que, no caso do Fly, por ele ser revolucionário, o Fly e o Kid MC, para mim, eles estão na mesma situação. Kid MC era um revolucionário que nos agradava ouvir. O Fly Squad e o Kid MC, eles têm músicas que te penetram na alma. Estás a entender? Sobre a revolução, você pensa o país. De repente vieram falar, não, nós nunca fomos isso. Não, nós nunca deixamos de ser do MPLA. Tem entrevista. Então, a questão é que, como o Fly é uma testa de ferro para controlar, porque o Fly controla. Você pode dizer que não, mas controla. Basta ver como você está me fazendo as perguntas. Não estou a dizer que ele controla a ti. O Fly controla uma parte da opinião pública. E o controle da opinião pública... Eu do Fly, há tempos, por exemplo, houve uma situação sobre o C4 Pedro que eu também defendi. Eu sou daquele tipo de pessoas que, quer dizer, tem muita dificuldade de rotular as pessoas de determinada posição ou de determinada forma quando não tenho em posse elementos que me permitam eu dizer taxativamente o Fly. Nós não estamos na mesma posição. Sim, é não isso, né? Tu tens informação privilegiada, talvez seja por isso, mas é isso que eu estou a dizer. Eu não tenho elementos comigo que me levem a dizer, o Fly, do facto, quando faz este e aquele programa, faz no intuito de distrair as pessoas. Eu sempre vejo mas é por isso, da boa fé da parte dele, né? Não, isso não é boa fé, isso é negócio. Isso não é boa fé, é negócio. E isso é como as igrejas. As igrejas, grande parte das igrejas em Angola não são boa fé, é negócio. Os pastores abrem igreja por negócio. Então, vamos provavelmente, se você me convidar de novo... Tens as portas abertas, Maurício. Eu disse que já queria estar aqui como convidado já há muito tempo, só que como não éramos amigos no Facebook, e às vezes quando não há relação no Facebook, mesmo que tu envias mensagens, a pessoa não vê. Mas aqui essa é a segunda vez, vê lá, tem tão pouco tempo, já essa é a segunda vez, quer dizer que vamos já aqui... já vi também comentários aí, pelo menos 2 comentários de pessoas a dizerem, era bom que o Maurício participasse mais vezes no canal lá, quer dizer, tudo vai depender da tua disponibilidade. Do nosso lado, aos domingos eu tenho muita disponibilidade porque eu não trabalho, eu tenho domingo como lazer, então dia de lazer. Mas quarta-feira é mesmo uma ginástica muito grande. Eu saio a correr do escritório porque eu trabalhei até às 12 e tive que vir para aqui, agora me ligando um monte, tenho que ir lá de novo, tenho uma reunião que eu forçadamente tenho que participar, mas pronto, isso também é um assunto pessoal, mas é como eu digo, antes de fechares, gostaria de dizer que quem controla as tuas finanças controla a tua mente. Claro, É só isso.
Yeah. Pronto, estamos em condições, então qualquer coisa. Tá bom, Maurício, foi um prazer, foi uma conversa alegre, como esperávamos. É uma pena, quer dizer, uma pena não, porque também já estamos aqui há 2 horas e tal. Para quem estava, um programa que era suposto, né, inicialmente acordamos que Eu tenho seria apenas de 1 hora. O programa de 1 hora, levam, chegam até 5 horas. Yeah. Mas então, pronto. Maurício, boa noite e obrigado por estar aqui conosco. Vamos contar contigo mais vezes aqui na Mongolé TV. Pronto, muito obrigado e até